Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Este ano são esperados no Rio 7 milhões de foliões e 498 blocos. Como garantir um carnaval tranquilo e seguro? Esse é o grande desafio das autoridades. Para debater o assunto, nossos convidados são o vereador professor Célio Luparelli, a inspetora Tatiana Rodrigues da Guarda Municipal e a promotora de Justiça Andréia Min. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu queria começar o programa perguntando para a senhora, promotora, a gente teve um carnaval muito caótico no ano passado, né? Arrastões, confusões, vandalismo. Foi então que o Ministério Público chegou, foi chamado, foi a partir desse carnaval, e o que aconteceu a seguir? Foi. Na verdade, eu sou promotora, mas coordeno um grupo de atuação especializada em segurança pública, o GAESP. E como, aparentemente, a grande questão do carnaval do ano passado foi uma insegurança ou uma falta de segurança, ou pelo menos as imagens assim estavam demonstrando, houve um pedido de auxílio ao meu grupo para a gente entender como tinha sido planejada aquela segurança, se tinha tido uma falha ou não, e aí começamos a atuar. Instauramos um inquérito civil e ouvimos todos, até quem a gente não imaginava que participava do carnaval, a gente começou a ouvir. Ou seja, começamos pelos blocos, porque eles nos procuraram, ligas nos procuraram, fizemos uma grande reunião de balanço. Apesar de ter sido um carnaval caótico, como você falou, em verdade, os registros de ocorrência diminuíram, mas a sensação de insegurança parecia maior. E aí, alguns pontos que foram sendo levantados ao longo de um ano de trabalho com todos os atores, ou seja, tanto da área estadual como as polícias e o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, como da área municipal, a Guarda Municipal participou, CEOP, Rio Tour e vários outros órgãos, Sete Rio também é um órgão extremamente importante na organização do Carnaval, e verificamos que trocas de trajetos de certos blocos, sem que o Comando Geral da Polícia tivesse informação, mas o Comando Local da Polícia tivesse informação, isso foi um dos grandes fatores em certas áreas da cidade. Por exemplo, quando houve o saque a um determinado supermercado, salvo engano, foi uma imagem emblemática naquele momento, a polícia estava na praia, porque os blocos internos tinham sido transferidos para mais perto da praia. Então, onde eu tenho mais adensamento é onde eu vou ter mais policiamento. Desguarneceu as ruas de dentro, o desguarnecer, há um aproveitamento da marginalidade, houve um ingresso. Ou seja, não há como um órgão da administração municipal que cuida da logística do carnaval atuar e fazer certas mudanças sem ter um feedback anterior da própria polícia, que, na minha visão, um dos órgãos mais importantes no planejamento carnaval de rua, se eu estiver equivocada, por favor, me corrija, é a Polícia Militar, porque é a que tem o maior número de informações, é a que conhece os impactos em termos de segurança pública e somado à Guarda Municipal, que também participa de todos esses eventos abertos, são aqueles que podem dar as informações prévias, antes mesmo da inscrição dos blocos, para evitar que certas pequenas mudanças sejam impactantes. Porque me parece que a Rio Tour, naquele momento, porque não estava, na verdade, num contato direto com a polícia, fez uma mudança de logística positiva para a Sete Rio, por exemplo, mas que impactou negativamente em outro ponto. Como é um evento muito complexo, nós chegamos à conclusão, depois de um ano de trabalho, ouvindo inclusive metrô, o IFAM, que apareceu também no meio do caminho, a gente falou, gente, eu tenho o IFAM. O IFAM também tem Porque prédios públicos também, porque né, você tem um patrimônio histórico, é mais do que um prédio público, é a nossa história. E uma cidade, um país sem história, é um país que nada aprendeu para o futuro. Então, a gente tem esse compromisso também, e isso tem que ser colocado à mesa. E não há como você planejar um carnaval sem que todo mundo sente à mesa. Por isso que a gente sentiu, ao final de um ano de trabalho, foi: todo mundo tem que sentar e se comprometer conjuntamente. Por isso, ao término de um ano, firmamos, foi assinado essa semana, um protocolo de intenções, onde Estado e município sentados à mesa, através dos seus órgãos, as polícias, Guarda Municipal, CEOP, Coordenação de Eventos, Secretaria de Fazenda, Rio Tour, Ministério Público, num trabalho de articulador e aproximador,
vamos passar um ano conversando ainda sobre carnaval e melhorando a logística e buscando um marco regulatório para o carnaval de rua do Rio de Janeiro. Esse, sem dúvida, é um primeiro passo muito importante, né? Porque é um trabalho muito difícil, né, inspetora? O que mudou, assim, em relação à Guarda Municipal do ano passado para o Carnaval desse ano? Já dá para sentir algumas mudanças? Olha, o importante que a nossa promotora colocou muito bem é essa integração, mas é sentar à mesa. A palavra-chave é integrar município, estado, todos que corroboram para que se efetivamente tenha um bom resultado no carnaval. Obviamente, é uma manifestação popular e cada ano que passa, essa manifestação tende a crescer. E, notoriamente, para a gente trabalhar essa manifestação, a gente tem que realmente ordenar e coordenar e planejar para que a gente venha ter melhores resultados. A Guarda Municipal do Rio de Janeiro, assim como todos os órgãos da Prefeitura, tem um papel de grande relevância. A nossa doutora colocou a questão das manchas criminais, porque a Polícia Militar, ela tem um estudo através da ISP, buscando toda a parte de pontos aonde devem ter um olhar especial, não só a Polícia Militar, mas todos que por ali circulam. E nesse tocante, a Guarda Municipal, ela também tem a nossa inteligência, que é ligada à ABIN, e que toda essa integração dos órgãos faz a diferença porque a gente consegue se planejar para dar essa resposta que o nosso folião, o nosso munícipe, o nosso turista que está ali precisa receber. Então, a diferença que eu acho para esse ano foi exatamente no que ela colocou, e colocou assim com expertise, porque esse cuidado que o Ministério Público teve junto à GAESP para estar juntando todos do estado, do município, cada um se colocando ali, mostrando as dificuldades, o que faltava para poder dar uma resposta melhor. Isso, e o protocolo de intenções, isso então eu acho que é assim, é inovador. Eu não poderia deixar de falar, porque não é só a inspetora-geral, a Guarda Municipal, mas é a Tatiana Família, que sabe que isso é necessário, porque quando a gente faz um trabalho com inteligência, a gente consegue obter resultados melhores. Então, este ano, com todo esse trabalho que foi feito, um ano ela falando, se reunindo, sentando e buscando o aspecto de cada um naquilo que era tocante, essa responsabilidade que o protocolo coloca ali, que também não é só o papel, é importante, mais do que isso, foi a troca desses encontros diversos que nós fizemos. Isso é que é muito rico, porque afinal todos querem que tudo dê certo, né, professor Luparelli? Todo mundo quer que, porque a cidade do Rio de Janeiro, diferente de muitas, tudo que acontece aqui na nossa cidade vai para o mundo todo. Então os olhares são todos voltados. Então uma coisa pequena que ocorre se torna uma coisa grandiosa. Então, a preocupação que a gente tem que ter é realmente de fazer bem integrado, isso é a primeira coisa, mas com conhecimento de cada uma pasta. Isso foi o que fez nessas reuniões. Eu acho que isso foi muito, muito legal. O protocolo que foi criado, porque é inovador e foi preciso, porque nós estamos evoluindo e a gente tem que tratar com seriedade, porque a gente mexe com família. Quando você via um bloco, como ela falou, lá na praia de Copacabana, aonde não se tinha espaço para ninguém passar, a guarda junto com os outros órgãos trabalhando, no sentido que não podia nem se movimentar. O metrô, aonde você não sabia o que poderia ocorrer, e vou falar, grandes foram os livramentos, vamos colocar assim. Porque ela falou diminuir o número de ocorrências, né? Mas mesmo assim, a gente esse ano não só nos planejamos para dar o melhor em termos de efetivo, em termos de atuação protocolada com um conhecimento maior, que eu acho que é isso que é a diferença, alinhada e integrada aos órgãos, tanto municipais, estaduais e federais, porque todos são responsáveis para dar boa resposta. Eu acho que isso vai fazer a diferença, né? E eu acho que também esse momento aqui também é importante colocar, que é muito importante investir, e ela sabe que isso foi falado várias vezes, na questão do trabalho preventivo e de orientações que a gente tem que fazer para a população, porque as coisas ocorrem sempre, todos os anos, crianças perdidas, é uma coisa que me preocupa muito.
né? Nos grandes eventos a gente tem muitas crianças e às vezes a gente não consegue obter ali o responsável, essa criança é encaminhada, isso é muito ruim. A gente trabalha com pulseirinhas de identificação, a gente orienta nas praias, o nosso grupamento especial que trabalha lá, o maior tipo de ocorrência que eles pegam são crianças perdidas. Então, assim, fatores de carregar a garrafa de vidro, ela sabe que ela ouviu muito isso nas reuniões. As pessoas estão falando, mas tem que pedir. Não adianta só, a gente tem que sensibilizar, mas a gente tem que trabalhar, como ela falou bem antes, para que as pessoas possam realmente ter esse conhecimento, porque afinal de contas a gente está tratando da nossa família, da nossa sociedade, e a gente quer o melhor. Carnaval é o quê? É a festa, né? É um momento bacana de manifestações culturais, e a gente tem que respeitar, e a gente tem que cuidar como governo, a gente tem que dar o melhor e tem que dar realmente essa proteção para as pessoas que estão ali se divertindo. Vereador, de que maneira a Câmara pode ajudar, né, nesse protocolo, nessa questão da legislação? Antes de entrar nesse mérito, na questão do protocolo, nós já falamos aqui, inclusive, em off com a doutora Andréa, nós estaremos, né, de corpo e alma, nosso gabinete e os outros vereadores, certamente, mas eu queria dar aqui abordar um aspecto interessante. Em primeiro lugar, eu levei até um susto, foi quando fui convidado para participar desse debate. E comecei a me preocupar, meu Deus, eu vou lá falar com técnicos que entendem de carnaval. Eu, quando muito, vi a evolução do carnaval desde a década de 50, que eu vim lá de longe. Mas, tecnicamente, o que eu posso opinar? Eu hoje estou convencido, depois de algumas leituras que eu tive que fazer, até para me preparar, de que a vivência que eu tive, e não, na vida, né, ao longo desses, como eu digo, desde lá da década de 50, que eu vejo a evolução do carnaval, mas com os acontecimentos recentes e com a nossa conversa aqui preliminar, eu estou convencido que nós deveríamos parabenizar primeiro a TV Câmara por essa iniciativa. Ela é realmente, essa discussão é vital para nós. Parabenizar vocês que já estão iniciando esse trabalho de organização do protocolo e dizer o seguinte, nós estamos aqui diante de uma festa que ela é enorme, são 7 milhões, eu não tinha esses números, né, de pessoas que passeiam aqui pela cidade do Rio de Janeiro. É uma festa, uma manifestação cultural plural, porque tem várias manifestações e a gente tem que contemplar tudo isso aí. Ela é multidisciplinar e interdisciplinar. Veja bem, nós temos que ter muito cuidado com o que nós vamos fazer, porque é complicado. Você pode regulamentar, por exemplo, como vai ser o desfile da escola de samba lá na Intendente Magalhães ou aqui no Sambódromo. Muito bem, vamos organizar tudo. Mas como é, e nós temos que pensar nisso, como é que nós vamos disciplinar, organizar, dar segurança, garantia àquele bloquinho que está lá na Rua das Couves? E porque a festa é assim, ela brota sem você poder planejar. É diferente de uma Copa do Mundo, em que tudo é muito bem planejado, os estádios estão aqui, o horário, é tudo religiosamente muito bem feito. Mas você não sabe como vai brotar um bloco na Rua das Alfaces, não sabe. E vai aparecer lá. E como é que a gente faz? A gente tem que pensar nisso, no modelo preventivo, de que maneira nós podemos ter essas coisas imprevistas, imprevisíveis, e que vão certamente mexer com a cidade. Nós estaremos. É uma festa que acaba envolvendo, como já foi falado aqui, diversos níveis, o nível federal, o nível estadual, o nível municipal. Você não pode prescindir, por exemplo, da participação da Polícia Federal no controle aí das estradas, com entrada numa cidade como a nossa, que aí está com proliferação na entrada de armas e drogas, e isso no carnaval certamente pode ser aumentado, e a gente também tem que olhar por esse lado. Então, a Secretaria de Saúde, como é que nós vamos tratar da questão, por exemplo, das populações mais vulneráveis, idosos, crianças, turistas, que nesse momento são vulneráveis. Tem também que se dizer isso, são 7 milhões, mas quanto vem de turista? Turistas internos, turistas... Quer dizer, é uma festa complicada, ela é um mosaico. É um mosaico que pode brotar daqui a pouco, mas apareceu isso. Quer dizer, nós vamos fazer um estudo, essa é uma discussão muito ampla. Eu agora estou motivado para entrar nisso, eu estou muito motivado, porque é uma discussão, é um desafio. É uma festa linda, mas é um desafio, é um enorme desafio o carnaval. A gente vai fazer uma pequena pausa, já voltamos com o Rio TV Debate.
Voltamos com o Rio TV Debate, nosso assunto é segurança no carnaval. Promotora, existem leis que falam de grandes eventos, mas dá para encaixar o carnaval como grande evento? Porque tem, como vocês estavam falando, né? Tem bloquinhos menores, tem mega blocos, tem um bairro menor, um bairro maior. Como é que dá para fazer isso? Eu acho que o carnaval, principalmente o carnaval de rua, é o maior evento que o Rio de Janeiro tem. E ele tem uma complexidade que é um desafio, como o professor até colocou, é um desafio realmente. Eu vi, o meu planejamento era um protocolo em novembro e o protocolo saiu agora em fevereiro, mas é uma construção. O carnaval desse ano do Rio não depende desse protocolo, ele já está tudo organizado antes, enfim, eu queria bem esclarecer isso, né? Mas a gente viu que precisamos construir mais coisas e a complexidade dele é que é um evento que não tem catraca, ele não tem bilheteria e não pode ter, ele é aberto. Então, o que nós fazemos, o que a Rio Tour acaba fazendo é buscar os órgãos para a gente dar uma logística melhor, arranjar melhor e equilibrar dois interesses que não são antagônicos. O folião, que quer brincar na rua, quer aproveitar a manifestação cultural, os blocos históricos, que isso é muito importante também a gente pensar, e o cidadão que não gosta de carnaval, mas ele quer ir a um restaurante, ele quer ir a um cinema. E isso eu tive que explicar numa reunião com ligas. Eu falei, olha, os direitos fundamentais de ir e vir, estar, permanecer, saúde, enfim, transporte, eles não são suspensos dos moradores do Rio durante o carnaval. Então a gente precisa harmonizar. E nesse sentido de harmonização, e por entender que dentro de um Estado democrático de direito a gente precisa trazer a sociedade civil a participar dessa discussão, dentro do protocolo, a gente estipulou que vamos formar um grupo de trabalho. E aí, muito importante a presença aqui do professor, a presença da Câmara de Vereadores aqui, porque a gente vai precisar formatar uma comissão permanente de carnaval, uma comissão que converse sobre carnaval e aproxime a sociedade civil dos órgãos que planejam carnaval durante o ano inteiro e discutindo variadas questões. Então, assim, inicialmente eu pensei, até colocamos assim no protocolo, mas eu não sei o número de membros ainda, mas eu sei que a formatação será assim, se eu tiver 5 membros do poder público, estadual e municipal, trabalhando juntos. Esse é um desafio também, sentar à mesa as duas esferas de governo, e do outro lado eu vou ter o mesmo número de pessoas da sociedade civil organizada. Quem serão? Quem eu acho que ficou mais perto do tema carnaval? Os blocos de carnaval, através de suas representações, as ligas, eu sei, tenho consciência que nem todos os blocos estão representados por ligas, até porque são blocos autônomos, mas preciso dar alguma forma de representação. Então, o que me pareceu mais legítimo foi liga e as associações de moradores. E a gente pensa até na questão da regionalização também, porque não adianta eu ter eternamente associações de moradores só de Zona Sul, porque nós temos uma parte da cidade muito importante em matéria de história de carnaval, e aí berços de samba em Madureira, que nós temos, né? Que é a Zona Norte. Então, até mesmo isso vai ser o nosso desafio. Vamos ter mandatos? Vamos ter mandatos da sociedade civil ali naquele, vão ter tempo de permanência ali de 2 anos, 3 anos? Quanto tempo vai ser? Vai ter alternância? Se entrou agora uma região da cidade, próximo carnaval vai entrar outra região. Porque aí a gente tem uma visão plural. Pelo menos esse é o embrião de ideia que a gente está planejando e discutimos isso no protocolo de carnaval para essa comissão permanente de carnaval. Precisamos trabalhar, talvez, com grupos de estudo dentro dessa comissão. Sim, por quê? Porque já surgiu uma ideia de que, para certos blocos que fazem parte de uma agenda permanente da cidade, uma agenda oficial do carnaval da cidade, será que todo ano eles precisam se inscrever como todos os outros blocos, ou eles precisam só renovar? Porque eles não mudam nem muito a estrutura. O Cordão da Bola Preta, por exemplo, ele mantém a mesma estrutura, ele mantém o mesmo local, mas quais são os blocos que vão ser classificados como históricos? Qual faz parte da nossa história de carnaval? Eu não sei.
Eu preciso Aí entra um historiador, né? Precisa vir um historiador. Precisa. E aí um outro colega meu, promotor, conversando sobre vamos continuar trabalhando para uns marcos regulatórios, para umas normativas que a gente possa deixar para não ficar na mão da inspetora e da Andréia. Quem não tem o meu zap, quem não tem o zap dela, pronto, não resolve o problema de carnaval. Não, a gente tem que deixar, porque quando eu passar, a próxima equipe que entrar vai saber o que fazer. Exatamente. E aí um colega do meio ambiente falou assim, temos área de proteção ambiental em praias. Sim. Vocês já pensaram nisso? Eu falei, bem, mais um grupo de trabalho, vamos ter que trazer os mesmos. Aí o IFAM fala da nossa... Temos que trazer mais um grupo de trabalho. E mais coisas, né? Moradores com algumas reclamações muito plausíveis. Temos problemas também relacionados às pessoas que passam o carnaval dormindo nas praias. A questão de ordem pública muito complicada, que agravou a questão da polícia e da segurança no carnaval. A ordem pública foi uma questão, talvez a gente precise entender se a engenharia traçada foi boa ou não foi boa, mas é um trabalho longo de consenso. Sim, mas é boa essa ideia da comissão permanente. Eu importante, acho, né? e também complementando a fala da doutora, eu acho que assim, é importante pensar que esse grupo de estudo para trabalhar essas questões, isso é fundamental. Porque, por exemplo, ela falou da questão ambiental, isso é uma coisa séria, porque caberá a cada um de nós a preservação. E nesse período, se nós não tivermos cuidado, e a prefeitura, ela coloca lá, né, uma cerca protegendo ali na parte da areia, nos jardins, em monumentos, isso tudo é importante. Mas mais do que isso, há muito coisas além de que ela mesma, quando começou a fazer esse encontro, percebeu, porque foram aparecendo outras coisas que deveriam também estar presentes. Então, na verdade, eu acho que o grupo de trabalho, um estudo permanente, isso para poder trazer essas questões todas, isso vai enriquecer. Porque, na verdade, a gente hoje tem um grande desafio. Estamos aí à porta, né? Já começamos com os blocos que já começaram. A gente já tem o efetivo planejado, né? Muito tempo de carnaval aqui no Rio, muito tempo, né? de carnaval. O pré-carnaval, ele é um mês antes do início do carnaval. Esse ano, de certa maneira, ele facilitou um pouco o planejamento do carnaval, ao contrário do ano passado, que isso também foi um impacto. O carnaval no início de fevereiro, bem no início, o pré-carnaval, ele começou logo depois do Réveillon. Sim, Os turistas sim. foram ficando, Isso né? Porque o carnaval caiu em fevereiro, Isso, então e janeiro... foi no início. E agravou, assim, impactou muito os serviços, porque a Polícia Militar, ela ficou, e isso o Coronel Henrique, à época, o chefe do Estado-Maior, ele falou assim, doutora, meus homens estão num esforço desde o Natal. Nossa. E até o final do carnaval. E houve um apoio, assim, das instituições, mas foi um período complicado. Março já melhora, porque a gente tem uma folga entre o Réveillon e o início do período pré-carnaval, a gente teve uma certa folga, né? Até para planejar um pouco melhor. E aí, eu me recordo, e aí vou aproveitar o professor, que um dos pontos que a gente colocou, já que eu falei de meio ambiente, patrimônio histórico, e tocou também na questão dos acidentes com garrafas, enfim, foi a necessidade, se a gente tiver até criar um cronograma fixo, que já se comece a ter propagandas, mensagens esclarecedoras ou então campanhas, e aí a Câmara pode nos ajudar bastante, fazendo menção, cuide da sua cidade, cuide da sua praia, cuide do seu meio ambiente, ou seja, através de campanhas educativas, isso pode se dar em escolas, isso pode se dar por todas as redes sociais, hoje todo mundo se fala por rede social, através de propaganda na TV mesmo, a gente pode falar, não leve sua garrafa, cuide da sua praia, não durma na praia, não suje a sua praia, cuide do seu prédio histórico, você está aqui porque a história passou lá. Ou seja, a educação nesse processo é vista como uma grande ferramenta, professor. E isso a gente surgiu numa reunião, porque a gente tem uma tendência de que impondo através de uma lei um determinado comportamento que ele vai automaticamente ser cumprido. E não é. Comportamento, cultura, ele se muda ao longo do tempo e da consciência. E quanto mais as pessoas começarem a falar, mas você não viu a campanha para não sujar a praia? Mas você não viu, não leva a garrafa não, porque as pessoas estão sendo cortadas, o pé fica cortado, então não leva, leva só latinha.
compre a latinha, então, com aquele ambulante que está ali. Enfim, então são variadas questões, mas a questão da educação e das campanhas informativas também surgiu, eu acho que é um ponto que a gente pode fazer muito antes. A gente pode fazer antes, no período de pré-carnaval, passar o pré-carnaval inteiro fazendo campanha para o período de carnaval. Tanto que essas campanhas educativas, não sei se a senhora lembrou, isso está tudo nos relatórios, foi o que mais se pautou. Porque as campanhas educativas, o que acontece? Elas são já quase acontecendo o carnaval, erradamente. É igual quando vai chegando o Réveillon. Essa campanha do Réveillon tem que ser feita bem antes. E isso corrobora para que as pessoas tenham, como você colocou, automaticamente elas acabam contribuindo para poder cuidar dessa cidade. Então eu acho que a gente colocou até para Rio Tu isso, a gente fazer bastante campanhas educativas, e você citou a escola. Escola é maravilhosa, a gente pode aproveitar nossas unidades, e olha que é o maior, são os maiores capilares que a gente tem na prefeitura, são as nossas escolas, tanto estaduais como municipais. A gente pode operar com cartilhas, campanhas, entendeu? Bastante campanhas, porque são essas pessoas que vão junto com as suas famílias para a rua. E se a gente tiver isso massificado, inclusive a mídia trabalhar muito em cima disso, eu tenho certeza que vai diminuir bastante as questões que hoje nos preocupam muito, que como a gente falou aí, carregar garrafas de vidro, entendeu? Não ter cuidado com os filhos, identificando os filhos, levam as crianças. Várias vezes abordadas as famílias na praia, mas nós estamos com a certidão dele aqui, a cópia foi a senhora, a certidão está com a senhora. Se a criança sair de perto da senhora, vai ter alguma coisa para identificar? Eu não sei, Quer dizer, as pessoas não percebem isso, porque elas acham que está com o documento, mas a criança sai, porque um olhar que você conversa com alguém aqui, no minuto a criança já escapa. Então também é uma preocupação grande, a questão dos abusos sexuais é uma outra, o senhor colocou aí a vulnerabilidade dos idosos, das crianças e dos turistas. Da mulher. E da mulher. Eu digo para o senhor, isso é preocupante demais, porque é um período que a gente observa como fica vulnerável as nossas crianças. Inclusive, o Conselho Tutelar, através do Conselho Municipal de Direito da Criança e com o juiz Dr. Pedro, a gente vai fazer um trabalho, inclusive começamos agora, de campanha com material alusivo, mostrando a questão do respeito, do cuidado, porque a gente acaba observando isso ao longo, e é muito fácil, porque é multidões de pessoas. Então, se a gente não tiver esse olhar para essas pessoas que precisam ter um olhar especial, como fica? Entendeu, doutora? Assim, a gente vai falar mais sobre essa educação, principalmente com o vereador no próximo bloco. Não saia daí, voltamos já já. Estamos de volta com o Rio TV Debate, falando sobre segurança no Carnaval. A gente estava falando ali das campanhas, né, professor, de conscientização, de educação. Ninguém melhor que um professor para falar sobre isso, né, da importância disso. Eu gostei muito do que estou ouvindo, estou gostando bastante, pelo seguinte, a gente tem que partir de certas premissas. Se nós temos a certeza, eu acho que temos, toda a cidade tem certeza disso, que o Carnaval é uma manifestação cultural múltipla. Isso aí é uma premissa. Outra premissa, envolve um contingente enorme de pessoas. 7 milhões, pelo que foi dado aqui. Vamos botar 5, já seria um número significativo. Envolve diversos setores das diversas esferas de governo. Então, nós mexemos aqui. Eu cheguei a listar Corpo de Bombeiro, Conselho Regional de Engenharia, no tocante à questão dos carros alegóricos, tanto aqui no Sambódromo como lá na Intendente Magalhães, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Defesa Civil, Secretaria de Transporte, com toda a questão da mobilidade urbana, a questão da Secretaria de Ordem Pública e Avisa, no tocante à venda, à comercialização de produtos que vão ser consumidos ali no entorno, né, onde tem os grandes blocos, onde tem desfile. A questão do Ministério do Trabalho, porque durante o ano todo existem pessoas que trabalham nesses barracões aí para a construção de... Tem que se ver a questão da segurança do trabalho. Deu até problema, né, vereador? Exatamente. A cidade do samba foi interditada. A questão da vulnerabilidade, que já foi falada aí, a questão ambiental, né, a questão de atendimento dos turistas nossos, brasileiros, e também dos que vêm. Nós temos que preparar pessoas que tenham capacidade de fluentemente conversar com os turistas estrangeiros. Então, partindo dessa premissa, nós teremos que definir o seguinte: o Carnaval é uma questão do município do Rio de Janeiro, principalmente,
que tem que ser tratada como tal. Coisa muito séria. Então tem que envolver toda a população. Quem não gosta, não gosta, mas tem que ter conhecimento. Sim. Inclusive porque o carnaval também interfere em direitos constitucionais fundamentais, tipo o direito de vir. Por exemplo, alguém falou aqui no início, antes de a gente conversar, que quer sair de casa e não pode durante o carnaval. Então todo esse trabalho é um trabalho educativo. Na minha visão, não é um trabalho que a gente possa fazer em 15 dias, não pode fazer, tem que se fazer os 365 dias do ano. Então, isso a gente tem internalizado. Partindo dessas premissas, a escola é a grande capitalizadora desse processo. Exatamente. Precisamos, sim, eu estou muito animado em a gente tentar, saindo daqui, começar, por exemplo, a senhora foi muito feliz, doutora, assim, eu não acredito em lei feita de cima para baixo. Quer dizer, nós temos que discutir com a sociedade civil e convencer que há um fato social, há um valor, né, fato, valor e norma lá do... Se não houver, há um fato, que é o carnaval. Há um valor que mexe com as pessoas, que positivamente ou negativamente, para quem não gosta. Então, nós temos que normatizar. Mas para a pessoa entender isso, colar realmente, é preciso que todo mundo perceba que o carnaval é um fato. E ele é uma manifestação cultural, como eu disse, múltipla, interdisciplinar, sim, e que mexe com a vida de todo mundo. Até quem foge do carnaval lá para Rio das Ostras e tal, está mexendo com a vida dele. Ué. E a normatização não é simples, porque é diferente de eu proibir uma conduta ou deixar ter uma conduta. Essa normatização vai ser uma normatização, assim, só de organizar um fluxo de serviços, organizar um fluxo de trabalho. Porque, como se trata de uma manifestação cultural também, a própria Constituição diz, você tem uma liberdade nessa manifestação cultural, mas é importante que você avise aos órgãos públicos. Por que isso é importante? A inscrição dos blocos de carnaval, a regularização desses blocos. Porque essa inscrição forma um mapa. E esse mapa, com os roteiros e áreas com mais impacto, com mais gente trabalhando ali ou pulando o carnaval, permite que a Guarda Municipal, permite que a Polícia Civil, permite que o Corpo de Bombeiros, permite que a Secretaria de Saúde, Municipal de Saúde, permite que a Polícia Militar organize suas equipes e planeje o seu trabalho. Por que os grandes blocos estão no centro da cidade e a gente também tem que ter cuidado por conta dos grandes prédios históricos no centro da cidade? Porque em termos de logística para a Polícia Militar, isto facilita enormemente. Em termos de modais de transporte, o centro da cidade, ele tem todos os modais de transporte. A gente tem das barcas ao VLT, a gente tem todos os modais ali. Então, existe uma lógica. Agora, mesmo que a gente organize da melhor maneira possível o carnaval através de normativas que vão ser construídas ao longo deste ano e acredito que do próximo ano também, acho que quanto mais perene for a discussão objetiva, mas todo mundo trabalhando conjuntamente, a normativa, ela tem mais chances de ser cumprida, ainda que se faça isso tudo, nós temos um grande impacto de blocos irregulares. Porque tem blocos que o barato do carnaval é sair não inscrito, é sair irregular. Faz parte da brincadeira também, mas é importante que o folião também entenda que, como ele não está no plano do carnaval da cidade, os serviços estão impactados com aquilo que já está organizado. Então, o serviço está assumindo um risco, né? Ele assume também um risco. Isso até o próprio organizador desse bloco precisa ter consciência. Não existe evento risco zero. Por mais organizado que seja, não tem evento com risco zero. A vida não tem risco zero, por mais precavido que você seja, você pode acordar, cair na cama, ter cabeça e morrer. Enfim, mas a gente tenta cercar um pouco a sorte. E se a gente conseguir se organizar a ponto de 30 dias antes do carnaval, tudo já está transparente à disposição do turista, à disposição do morador, nos sites dos órgãos oficiais, o caderno de encargos, por exemplo, dos serviços que foram contratados pela prefeitura através da Rio Tour, todo mundo puder fazer a sua consulta, porque fica um jogo. Olha, foi contratado isso, não foi contratado aquilo. Peraí, transparência. Um documento que para mim é público. Coloca ali. Então, isso tudo a gente está tentando ordenar, né, inspetora? Tudo a gente está tentando colocar da forma mais transparente
para que a gente tenha um controle social adequado e para que a gente, todo ano, final do carnaval, 40 dias pós-carnaval, todo o carnaval, final do ano, a gente faça um balanço. Exatamente. Deu certo ou deu errado. E é uma discussão que rende muito, né? A gente já está aqui conversando, infelizmente estou chegando no final, vou pedir as considerações finais de vocês, começando por Assim, e também acho que um fator de grande importância que nós tivemos foi a diminuição de alguns blocos que desfilavam mais vezes, né? E isso impactava muito pra gente, horários muito próximos um do outro, da onde o folião saía de um e ia para o outro, e isso também corroborava para o aumento daquela população. Eram mais de 600, né? E a definição também de um local, isso, um estudo que foi feito, mostrou que a 1º de março, e a preocupação da doutora em relação aos prédios está certíssima, mas ali não só a Polícia Militar, mas os próprios órgãos do município, a prefeitura, a localização por questão da chegada do transporte, muito bem colocado, isso vai ser um grande favorecedor e eu acho que um plus a mais nesse carnaval. Então a gente vai ter ali na 1º de março um controle maior, a gente vai conseguir dar um bom retorno, por exemplo, como ela falou do Bola Preta, e a gente vão ter outros grandes blocos ali naquele mesmo local. E acho que pra gente... Eu preciso só interromper, não é a 1º de março, Não, 1º de março não, é a Antônio Carlos. Presidente Antônio Carlos. Presidente Antônio Carlos. Que é mais larga. Isso, ela isso. muda de nome. E como novidade para a gente na Prefeitura do Rio, através da Guarda, é que nós vamos estar utilizando os 247 guardas que estão se formando, né, agora. Isso para a gente é muito bom. E mais um equipamento também da instituição, que ficamos 5 anos, através do Ministério Público, sem utilizar, que é a arma de choque. Obviamente é um equipamento de proteção não só do guarda, mas também de qualquer um que precisa ser cuidado naquele momento da ocorrência. Obviamente que sempre a gente costuma dizer que a melhor metodologia do guarda é o conhecimento. É ele trabalhar com uma boa abordagem, com respeitabilidade. Por isso eu digo que a gente não abre mão de uma guarda humanizada. É a atitude cortês, bom dia senhor, bom dia senhora, que posso já, por favor, retire o seu carro daqui, porque isso aqui é um estacionamento proibido. Então, são a maneira de lidar com o outro, isso faz toda a diferença. Então, eu acho que isso é um plus que vai estar ajudando, e o principal foi o que a nossa promotora colocou muito bem, que foi esse cuidado durante esse 1 ano de traçar melhor isso, né? Estamos falando de manifestação, e manifestação cultural realmente não dá para cuidar, olhar que não seja um olhar estudado, com grupo de trabalho, pensando muito, porque as pessoas têm direito, porque vão nascer em vários lugares, bloquinhos pequenos, como o próprio professor Luparelli colocou bem, porque ele tem a manifestação dele, ele vai pegar lá uma panela, seja o que for, e vai juntar o grupo e vai sair. Agora, é o risco que assume, porque quando ele é oficializado, quando ele tem uma estrutura de apoio para dar o suporte, isso faz toda a diferença. Então, eu acho que também é algo importante para a gente trabalhar, para mostrar a importância dele estar registrado, estar tudo certinho, porque querer sair é uma vontade, e aí a gente não pode proibir o ir e vir de ninguém, conforme o professor Luparelli falou bem, mas em se tratando de carnaval, eu acho importante a gente atentar que todos os órgãos, todas as esferas são importantes de estarem juntos para que as pessoas possam brincar com segurança, que é o que mais a gente espera. E agradecer à TV Câmara, parabéns, porque o professor Luparelli falou bem com a promotora, a gente está aqui feliz, porque o tempo é curto. Nós poderemos ter muito mais pessoas aqui discorrendo sobre esse assunto, e isso traz o esclarecimento, isso traz o conhecimento, isso desperta mais. A gente vê que o nosso olhar pro carnaval, como qualquer outra manifestação, que é uma das mais importantes, que movimenta um mundo de pessoas em várias questões, esse olhar tem que ser primordial e tem que ser com muita responsabilidade. É a palavra que eu pego da senhora, porque o Ministério Público, ele tem que ter esse olhar. E eu acho que todos nós temos a baita da responsabilidade, mas não adianta a Guarda, através da Prefeitura, Colube, Sete Rio e a Secretaria de Ordem Pública, todo mundo querer fazer um trabalho se não tiver integrado. A integração é tudo, o conhecimento é tudo, a troca é tudo, e porque a responsabilidade são de todos, porque na hora que ocorrer alguma coisa, não é a Guarda que vai responder, somos todos nós, população da cidade do Rio de Janeiro, que temos a responsabilidade governamental e como família mesmo que somos moradores
vereadores, de saber que poderia ser diferente. Por isso que todos nós temos que dar as mãos e contar com o apoio de todos os telespectadores que poderão estar vendo o programa e vendo que pode ajudar, porque cada um pode fazer a sua diferença. É isso aí. Foi Muito bom ter obrigado. promovido esse encontro, então, né, Foi Vitor? ótimo. Foi. E eu quero dizer que a grande contribuição que a doutora Andréia me trouxe aqui, pode contar conosco, a inspetora Tatiana, em questão da criação do marco regulatório. E a senhora me disse aqui que Olinda, São Paulo e Belo Horizonte já tem esse marco regulatório. O Rio de Janeiro tem que ter, né? Principalmente que é a capital do carnaval. É verdade. O Rio de Janeiro é a capital do carnaval. E a gente tem que entender o seguinte, é uma analogia que talvez alguns vão criticar, mas é um fato. Nós temos no Rio de Janeiro um problema das chuvas de verão. Quando chegar no verão, aí começamos a correr atrás e tal, quando nós sabemos que vai ter... Se vem de tempo, eu sempre falo para o pessoal, as chuvas, elas precedem a existência da vida. Antes de ter a primeira bactéria, o primeiro vírus, o primeiro protozoário, já tinha chuva, porque a chuva precedeu todos nós. Então, é um fato que vai acontecer e nós sabemos no Rio de Janeiro quando acontece, o período exato, então podemos prevenir. O carnaval, eu estou comparando, mas é agora o lado positivo. Não que a chuva seja negativa, né? As consequências nós podemos prevenir. Verdade. O carnaval é uma manifestação, como nós vimos aqui nessa discussão, e ninguém tem dúvida disso, que ela é importante, está na veia da maioria da população carioca e dos turistas que vêm para cá, portanto. Então, nós temos que, assim como eu defendo a ideia de que nós temos que nos preparar todos os dias para a questão da chuva, todos os dias, né? Nós temos que nos preparar todos os dias para fazer uma bela festa, sem as consequências negativas que nós já conhecemos, né? Nós sabemos que vai ser uma festa que vai envolver diversos setores, eu estou repetindo isso aqui. Então, eu acho que a criança tem que conhecer, o jovem tem que conhecer para facilitar isso aí, porque é o grande capilarizador dos eventos que a gente sabe. E até mesmo essa preocupação nossa, que eu levantei, que todos concordaram aqui, em relação a um bloco, eu vou chamar de bloco avulso, uma manifestação, aquela avulsa que não pode estar normatizada, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas se ele já tiver uma preparação do que é o carnaval, da importância do carnaval, da beleza do carnaval, que faz parte da vida dele, ele vai, mesmo na indisciplina dele, colaborar. Porque ele tem consciência que a disciplina dele tem que ser organizada. Não pode ser uma indisciplina prejudicial aos outros. Então, eu acho que essa discussão, para mim, foi riquíssima. Eu vim preocupado, saio daqui feliz e podem todos contar com o nosso gabinete. Que Tá bom. bom? Obrigada também pela presença, promotora. Obrigada pela oportunidade. Vamos nos integrar, porque eu acho que esse foi o grande diferencial. Sentir tudo muito solto, sem integração, contando com a possibilidade também de normatizar isso através de, não um ato administrativo apenas, não que não tem importância, mas se a gente puder deixar como herança um marco regulatório, que significa um conjunto de normativas, trabalhando isso com bom senso, Sim. trabalhando isso com responsabilidade, contando com o apoio da Câmara de Vereadores, através do professor. Eu acho que o Rio de Janeiro, que é a vitrine do Brasil, e isso não é uma vaidade carioca, é só a constatação de um fato. No final das contas, tudo o que acontece aqui no Rio de Janeiro irradia um impacto muito grande. Você vai ter uma festa cada vez mais bonita. E o que eu senti foi que até mesmo recuar é um ponto positivo. Recuar, muitas vezes, é um fruto de maturidade. A própria Rio Tour reconheceu, e a inspetora Tatiana falou muito bem, que estava demais. Certos blocos estavam desfilando muitos dias e isso estava impactando. Recuamos um pouco. O carnaval tem o seu tamanho. Sim. Tem certas áreas da cidade já não aguentam mais, estão impactadas demais. Outras áreas têm espaço. Se você quiser montar o seu bloco, tem áreas da cidade que ainda aceitam, tem áreas da cidade que ainda precisam. Outras áreas não tem como, fica desconfortável. Exatamente. Você não tem como ter os serviços prestados de forma minimamente razoável. Ou seja, temos muito trabalho. Ano que vem conversamos sobre esse trabalho. Com certeza. Se estaremos você nos reunidos aqui de permitir, a novo. gente faz um balanço. Isso aí. Bom Obrigada. carnaval, um carnaval seguro e alegre para todos nós. Muito obrigado. E o Rio TV Debate fica por aqui. Até a próxima.